processo cervejeiro ele tem diversos estilos de cerveja, né? Então, quando a gente fala do mundo cervejeiro, você tem 4 escolas cervejeiras mais tradicionais no mundo, né? A primeira delas, que todo mundo conhece, que é a alemã, que aí é uma cerveja mais tradicional, indo para a linha das Pilsens. Mas você também tem as cervejas belgas, que aí se permite misturas de vários outros tipos de componentes, por exemplo, frutas dentro do processo cervejeiro. Depois você tem as inglesas, que são as cervejas com teores alcoólicos um pouco maiores, né? E a americana, que aí junta todas essas escolas e faz aí uma mistura boa que os americanos tomam aí desde a Pilsen bem levinha, as IPAs e stouts, cervejas mais encorpadas, mais amargas e tudo mais. E aí, cara, como a gente tem uma vasta quantidade de cervejas, os copos eles foram criados ao longo do tempo com algumas características para determinadas cervejas. Aqui a gente tem alguns copos, a gente não vai ter todos eles, até porque seria impossível a gente conseguir trazer tudo para um podcast, mas falando um pouquinho dos copos que nós temos aqui, vamos começar com esse aqui, que é um copo tradicional aí, que é uma caldeireta, né? Esse é um copo utilizado hoje para cervejas no Brasil aí, para as Pilsens, né? Cervejas leves, que a galera vai pro bar, pro boteco, pro quiosque, pra praia. Normalmente são copos com boca um pouco mais aberta, porque para esse copo aqui não tem muito a história de ter que segurar aromas e tudo mais. E na verdade ele já tem essa composição para facilitar com que o líquido vá mais rápido para a boca, a velocidade de consumo do líquido, isso relacionado às cervejas que a gente está acostumado aí a tomar no dia a dia, as pilsens brasileiras, né? Tem esse outro copo, que é um copo bastante interessante, um copo até bem maior do que o convencional. Esse é um copo que foi criado pelos alemães para as cervejas Weissbier, as cervejas de trigo, né? Então, a lógica desse copo, ele tem uma boca um pouco mais fechada já para segurar aromas. Então, os copos mais fechados, eles normalmente vão ter a característica de concentrar mais o aroma da cerveja. E as cervejas que têm teores alcoólicos maiores também, se você fecha um pouquinho mais a boca do copo, para que elas são mais aromáticas, elas são mais alcoólicas, então são copos já para esse fim. E esse é um copo maior, onde esse aqui é um copo de 600 ml, mas existem copos de 1 litro na Alemanha, que o alemão parte do princípio que uma Weissbier, ela tem que ser servida por inteiro no copo, não pode ficar nada na garrafa. Então aqui no Brasil nós temos essa versão 600 ml, mas na Alemanha existe a versão 1 litro, e aí depois a gente vai mostrar um pouquinho como serve uma cerveja nesse copo aqui. Tem todo um rito para servir esse copo, até porque você tem fermento na garrafa, então depois a gente mostra com tranquilidade. Depois a gente vai para esse copo. Esse copo são para cervejas mais alcoólicas, são as IPAs, né? Ou as Pale Ales, que são cervejas inglesas, que normalmente pedem esse copo. Boca mais fechada, como eu já falei, você segura um pouco mais dos aromas e da parte alcoólica da cerveja, né? Esse é um outro copo aí que você vai utilizar. Ele pode ser utilizado para algumas pilsens, já com um pouco mais aromáticas e tudo mais, e também para as IPAs, APAs, é uma outra versão de copos. Então, os demais copos são parecidos aí com a caldeireta, mas esses 4 copos que nós temos, ele tem aí estas variações, particularidades para cada tipo de cerveja, cara.